Oi, meu nome é Lia. Vou corrigir com vocês a prova de inglês da AFA 2027, tá? Então, dando um início aqui mais ou menos no texto 1, onde ele diz que, dando uma resumida, né? Ele diz que basicamente o texto fala sobre um dia que um rapaz estava sentado com a família e ele diz que, enfim, enquanto trocava de roupa e tal, algo aconteceu e a família ficou. Diz pra ele que isso tinha acontecido com o irmão dele, né? Sobre o irmão dele. E aí ele não acreditou no início, né, e tal. E depois é que a família mostrou uma foto, e aí ele começou a acreditar realmente, né? E aí a família contou a história e tal. Enfim, uma história assim do porquê que a cobra tinha meio que o nome dele, assim, né? Bom, e aí a gente vem pra primeira questão, onde é uma questão de interpretação, e aí ele diz: como o narrador reage à história contada sobre o irmão se tornando em uma cobra, né? E aí ele diz bem aqui, né? Ele fala no começo, I never believed in any of it, que ele não acreditava em nada disso. But one day, come home e tal, o pai dele mostrou uma foto, né? De uma foto da família antiga. Então é exatamente o que diz aqui na letra D, né? No começo ele não acreditava, mas depois que a foto foi mostrada a ele, ele pensou diferente, né? Ele começou a ver a história com outros olhos. Enfim, então aqui letra D primeiro. Ah, e lembrando que isso é a prova C, tá? A versão da prova C. Segunda questão, também a questão de interpretação, ele fala sobre a história contada pelos parents, né? Que é os pais dele. A intenção deles era o quê? Assustar ele, mostrar o quão sortudo ele é, teach him, não sei o quê. E também diz aqui bem aqui no texto, né? Exatamente aqui, pra dizer que no começo, dizer o quanto sortudo ele é. Que ele pode comer bem, que ele continua humano e tal. Então essa daqui também bem fácil, tá no texto, né? Então, letra B, tá? Terceira, já é uma questão de gramática, né? De conhecimento. Então, o que é que ele diz? Qual das sentenças contém um erro de omissão do pronome that? E o que seria isso, omissão, né? De que não pode... um erro de omissão, ou seja, tem que ter o that obrigatoriamente, entendeu? Então, aqui no A. Então, assim, mais ou menos, botando assim na regra, de que o that, ele não pode omitir em sujeito, tá? Se aqui o que ele tivesse referindo, o pronome, tivesse referindo for um sujeito, ele tem que estar obrigatoriamente, ele não pode estar omitindo. Então, é exatamente o que diz aqui na letra B, onde ele diz que a gente tem a frase He was the boy, who, ou that, né, came before me, né, who ou that, que é exatamente o sujeito. Ele era um garoto no qual veio antes de mim. Ele era um garoto, aqui é o sujeito. E aqui tem que ter obrigatoriamente o that e o who, porque ele não pode ser omitido em sujeito. É exatamente essa regra que diz na omissão do that. Aqui, she told me, já passa, né, que o sujeito é she, então ele pode omitir. They remembered that, também aqui o they já tá como sujeito, não se refere. Dad said being polite, aqui tá mais ou menos no that aqui, que também já vem depois, tá? Então, aqui como ele se refere antes, né, que é justamente o he, é a letra B, tá? Então, essa era uma questão de gramática e de conhecimento da omissão do that. Aqui é sobre o uso do advérbio, né, o uso incorreto do advérbio, a quarta questão. E como que ele quer aqui? Ele dá basicamente meio que dois adjetivos, né? E ele quer a questão errada, né? Então, vamos analisar aqui. Vamos começar logo pela letra B, porque ele diz rapid shed his human skin, que é basicamente rapid shed, né? Que é o que tá aqui. É como se exatamente o exemplo da troca de pele, né? Então, ele troca de pele, né? Na questão humana, para viver uma vida no selvagem, né? Como ele diz aqui na frase.
Então essa frase aqui tá certa, né? Exatamente como se fosse uma troca de pele, né? Como exemplo da pele de cobra. A letra C. He ran fast past his parents. Run fast também tá certo, né? Ele correu rápido. Passando seus parentes e passando seus parentes e desaparecendo. Então também super correto, tá? A letra D. He had proper education. Também certo, né? Aqui tá no passado, ele teve uma educação própria, não sei o quê. Dizendo que tá certo, porque o had já tá se referindo ao passado, então uma frase bem completa, né? E aí a letra A, ele fala It was awful cold. Esse awful aqui não tem como ser antes do cold, porque já tá se referindo à doença cold, né? Que é uma gripe. Então já é algo ruim, então não precisa ter esse awful aqui. Ele nem é pra tá aí no caso, né? Ele teria que estar se fosse depois. It was cold, não sei o que, awful. Entendeu? Se referindo, por exemplo, brother. Aí poderia ter o awful. Mas se referindo aqui, não pode, tá? Então, por isso que ele é a incorreta. Por questão de eliminação também, vendo que as outras são mais simples de ver, que são... Tirando o rapid shield, né? Pra quem não deve saber o que é, fica mais difícil mesmo de entender, tá? A quinta questão tá cortada aqui, mas ele quer a regra do ING, né? Nessa sentença aqui, que é basicamente o int, né? Int significa avançando. Avançando. E aí, o que é que ele quer? Considerando a sentença, ele quer que a gente relacione o int com o que esteja relacionando aqui. Essa daqui também é uma regra, uma questão mais de gramática, né? Então, você teria que ter um conhecimento mais aprofundado na gramática. Então, começando aqui logo na letra B, ele diz he's pulling away. Ele tava, tipo, fugindo. Então, aqui a gente pode se referir pulling away como fugindo. Não no sentido aqui só do avançando, entendeu? Porque aqui ele tá separado, é um verbo que ele tá é um verbo principal. Então, ele tá se referindo a uma questão só, entendeu? Aqui não, ele diz he's pulling away, é como se fosse uma coisa só, pulling away, entendeu? Então já tá errado. Chewing, aqui tá em questão de sujeito. Chewing, não sei o que, properly was one of the things. Tá se referindo como sujeito, então não teria como ser, porque aqui já vem de uma frase específica, então aqui não é sujeito, tá? I don't know why sit up straight. A mesma coisa aqui da B, se refere a uma coisa só, no sentido de sentar, né? De ficar tão confortável e tal, de como sentar assim, do modo como os pais viam, né? No caso, na frase, era tão importante. Então, por eliminação, a gente vê aqui que é A. Mas por que é A, né? Just there, a small snake, que é o sujeito, né? A small snake. Então, a gente já vê que já é uma regra mesmo, como aqui, né? Slithering away. Por que aqui slithering away não é uma coisa só? Porque aqui ele já disse que é um small snake slithering, que é de rastejando, né? Longe, né? Away, pra longe, né? Enfim. Então é como se fosse rastejando, né? Uma small snake rastejando pra longe. Então não se refere a uma coisa só, se refere o modo de como a small snake vai, né? Então por isso que a letra A. Agora vamos pro texto 2, né? O texto 2, resumindo, ele fala basicamente sobre um negócio, né? Ele fala basicamente de um clássico, né? Da literatura americana, que fala sobre um cenário histórico, né? Que foi durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. E ele fala sobre uma família de agricultores no estado de Oklahoma que foi expulsa das suas terras, né? E tiveram que ir lá pro oeste da Califórnia. E aí ele fala de conflitos sociais, que é justamente os que tem e os que não tem, né? Que ele diz aqui... que já a gente vai ver nas questões de ter e de não ter, que ele vai perguntar. Sobre os poderosos desamparados, né? Dos que tinham poder, mais na questão meio que financeira. E também na questão de um homem
contra a justiça, né? Desse povo que tinha e que não tinha contra a justiça. Então, aqui na primeira questão, que é de interpretação, ele vai perguntar o que é que o texto 2 fala. Ou o que mais se refere, né? E é justamente o que eu tinha falado, né? Dos que tem, os que não tem. Aqui, que ele diz que have, que foi, a América foi dividida, né? Into have e no have. Que tem e que não tem, né? Que é mais questão da classe meio que social, assim, né? Então, é justamente o que a letra D fala, né? How poor people are governed in the face of injustice. Não, ele diz que não tem nada a ver de poor people, né? Ele só fala da questão dos leitores. Aqui também não tem nada a ver. Ele não fala exatamente ricos, né? Da mass human relationships and how people benefit from another. Não, também não. Aí ele fala justamente dessa paridade, né? Entre o país ser dividido entre have e have-nots, que é a letra D. A sétima questão, ele quer um adjetivo que não tenha um sinônimo no texto. E aqui eu marquei justamente já. Aqui a gente pode ter claro e direto, que pode ser plain spoken, que é praticamente parecido, né? Tem o mesmo sinônimo ali de ser direto, de ser claro. Ferócios, que significa feroz, a gente pode ter na questão dele falar das injustiças, né? Que ele fala mais aqui no final do texto, onde ele diz stoic ou strange, que é basicamente um sinônimo para ferócios. Impotente também ele diz, que é basicamente os have-nots, né? Os impotentes. E o que não tem é basicamente flat, né? Como se fosse, flat é algo como raso, né? Algo fraco, assim. Que não tem nenhum sinônimo disso no texto, então só resta ser a letra A, certo? A oitava é uma questão de gramática, onde ele pergunta qual dessas opções ilustra o uso correto do prefixo in e usados nessa mesma frase que ele dá aqui, que é justamente usado em injustice, né? Então ele quer qual dessas ilustra exatamente como está aqui no exemplo injustice. Antes de começar pela letra A, eu queria botar esse ênfase aqui. Aqui no infamous, ele diz aqui infamous. Infamous não existe. Na verdade é unfairness. Por que un? Porque é como se fosse... Aqui é como se eu botei... É só um exemplo, tá? Como se fosse justiça do bem e injustiça do mal. E aqui não está se referindo como algo ruim. É algo como se fosse, por exemplo, pouco, né? Unfairness. Tipo, pouco trabalho duro, difícil, entendeu? Então, aqui unfairness se refere como não é corretamente, né? No caso aqui está escrito gramaticalmente errado. Então, teria que ser unfairness. Aqui, mesma coisa, tá in, era para ser improper. Então, também tá gramaticalmente incorreto. E aqui a mesma coisa, inaffected também não existe, é unaffected, certo? Então, isso teria que ter um conhecimento mais assim aprofundado, né, nessa questão dos prefixos. Então, a correta é a letra A, que é incredible, que é tipo inacreditável, né? Que é justamente que tá gramaticalmente correto, tá? Agora, para a nona questão, ele diz para passar quando essas opções está corretamente adaptada na voz passiva. Então, aqui, travel west to the promised land of California, que traduzindo é basicamente viagem para o oeste que foi colocada, né, para o oeste da Califórnia. Não tá na voz passiva, tá na voz ativa. Porque a voz passiva, pra quem não sabe, sofre a ação, né? Aqui não tá sofrendo. É algo que eles ainda vão fazer no futuro, tá? A book that galvanized and sometimes attracted millions of readers. Aqui um livro, o qual foi galvanized.
Um livro que galvaniza. Ele tá falando que o livro, né? Que foi. É como se fosse. É como se fosse chocar, né? Então aqui tá na voz ativa também. Um livro que chocou. No caso, a voz passiva seria. Os leitores foram chocados. Ficaram chocados pelo livro e tal. Entendeu? The Georges Driving for their Homesteads também não. Porque ele já se refere que os Georges viajam para a Homestead, né? A cidade natal deles. E forçados a travel east. Então aqui sobre a letra D. They repeated collisions against. É como se fosse eles foram repetidos de colisões várias vezes até a América ser dividida em have e non-haves, que é de ter e não ter, né? Que é justamente a voz passiva, né? Quem tá sofrendo essas colisões foram eles, né? Que era a elite. Que sofrendo com a questão da divisão do have, de ter e de não ter. Então, correta letra D da nona. A 10ª também é uma questão mais de gramática, de saber o uso do yet, tá? E como assim? Ele pergunta, né, nessa sentença, Drama that is intensely human, yet majestic in its scale and moral vision. Elemento yet, plus spoken. E ele pergunta do porquê que foi usado 2 vezes e a função dela, né? Então, o yet, ele tem meio que 3 funções. A primeira é como se fosse usada na função de ainda, que geralmente vem no final de uma oração. Por exemplo, não sei o que, yet, termina com yet. É porque, você ainda não fez ainda não fiz a minha tarefa de casa. Que ele vem justamente no final da frase. Então, e o segundo é como se fosse já, mas geralmente vem em perguntas. Por exemplo, você já escovou seus dentes hoje? Você já fez a sua atividade de hoje? Então vem o yet, geralmente em perguntas. E a terceira é a ideia de contraste, né? Que é justamente a que ele usa aqui na 10. Que ele diz que drama is intensely human, no qual majestic em uma escala de visão moral. Elemental, como também play spoken, né? Como eu falei, que é como se fosse algo fácil ali, né? Que é algo de boa. Que é justamente o contraste de elemento, que ele diz no texto. Então, o que só pode ser a letra A, aqui que ele diz que é uma frase com contraste entre 2 qualidades que coexistem, né? Que é justamente essa com essa, o yet aqui, e majestic com intensely human aqui, certo? Então, a 10, letra A. Agora a 11. A 11, ele fala, it is possible to say that the author... O que é que o autor quer dizer com esse texto, né? Como eu falei, shows neutral view from events without moral judgment. Não, ele não fala nada de questão moral, de julgamento, não. Que lembrando que é esse texto aqui da questão da divisão, né, do país, ainda, né? Então não tem nada a ver. Search for justice, procurando por justiça, adicionando um tom romântico na história também, não. Expressa a questão humana, até então, o yet aqui novamente, que usa como contraste. Até então, admiração foi indivíduo ou perseverança. Também não, ele fala numa questão geral, né? Numa divisão de elites do país. Então também não, que não fala de individual. Fala sobre a simpatia towards the powerless and critical towards social injustice, exatamente. Que fala sobre as injustiças de um lado do país, né? Do poder e da crítica social também do país, que ele diz no texto. Então, a questão de interpretação, exatamente a letra D, tá? E, por fim, o texto 3, que vai falar sobre uma elite, né? Uma questão de uma família da elite nos Estados Unidos também. E aqui, basicamente, resumindo, nesse parágrafo, ele basicamente fala
que essa família, né, ela teve questão de, de importância, principalmente no primeiro patriarcado da família, né, que foi lá em meados de 1800, onde eles desenharam várias usinas atômicas para ajudar que inclusive ajudou, no caso, na futura Segunda Guerra Mundial, né, que já aconteceu. Aqui nessa segunda parte, ele fala que teve várias coisas, né, eles sofreram diversas censuras por parte de alguns Rockefellers ou Vanderbilts, que é como se fossem uns paparazzis, assim, da família, né? Que aí é como se eles tivessem censurado a questão histórica da família. E aí depois, né, ver os scholars, que é pesquisadores, alguns pesquisadores, que encontraram, né, voltaram com alguns papéis achados e começaram a rodar algumas informações da família, né, da dinastia da época. E aí essa terceira parte fala sobre a questão pessoal da dinastia, né, da questão uma questão meio problemática, né, de casamento entre primos, que eles basicamente faziam isso para manter uma linhagem sanguínea. Então, né, bem polêmica, mas que ele diz que era pelo bem da linhagem da dinastia, né. Aqui ele ainda fala sobre, né, que eles acharam justamente nessa década de 20, né, de 1920 lá, e para continuar também se declarando a dinastia mais rica dos Estados Unidos, né. E por fim, essa última parte basicamente fala sobre esses pesquisadores, né, esses pesquisadores que acharam os papéis e que eles basicamente dizem a opinião deles, né, sobre que eram truques sujos e escandalosos para eles conseguirem se consagrar com algo maior, já que eles também tinham várias consagrações de se fazerem a questão daqui, como eu falei, na questão militar, da questão industrial, né. E aqui mais ele fala mais uma questão pessoal mesmo, né, da família, que eles faziam isso para se autoeleger assim como uma família poderosa, né? Então eles usavam esses truques sujos justamente por isso. Então, indo aqui para a questão 12, ele pergunta como o autor fala sobre a influência da DuPont Family, né, que é a dinastia da DuPont, na história dos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, né, largely exaggerated by historians, foi exagerado pelos historiadores? Não. É tudo que eles acharam nos papéis e foram falando, né. Foi declinada após um período da industrialização? Também não, né. Eles ajudaram nessa época, mas eles não decaíram por causa disso, né, eles decaíram por questões próprias mesmo. Limitar a questões políticas de negociações no século XIX, não fala nada disso no texto. E significance across military, industrial e scientific development, exatamente como eu falei, né? Eles tiveram uma questão importante aqui na questão de construir usinas, né? Principalmente para a Segunda Guerra, que foi depois. Então eles tiveram essa influência assim, né? Na questão militar, industrial e científica. Exatamente a letra D. A 13. A 13 fala sobre... Ele quer que a gente... Como que conecta a questão dos DuPonts, né, desse texto, da questão pessoal deles e da questão militar, a questão de negociações, né, que é o business. Então, ele fala aqui, né, como eu falei pra vocês, eles usavam truques sujos e escandalosos. Então, justamente afetava tanto a parte de business, tanto a parte de personal, né, que era a parte pessoal. Porque eles usavam isso justamente para se autoeleger como uma família de alto padrão nos Estados Unidos, né? Então, é o que dá ênfase, que ele disse aqui na letra A, na correta. Que ele disse que dá ênfase ao control e continue in reflecting both, que é ambos, né? Nas ambas as áreas. Então, isso, a parte pessoal influenciou sim ambas as partes, como ele diz aqui. Que inclusive uma das pessoas da dinastia, os Mosleys, se irritaram, né, por causa desses pesquisadores e tal, que encontraram justamente esses papéis, né, que ele fala aqui no final. Certo? Então, a letra A correta. Por que não é a letra B? Que ele fala da questão ética. Não teve uma questão ética, né, de separar a questão privada da
disso, né? Era uma questão que todo mundo já sabia, já que foi divulgada. Their personal values had no influence, teve muita influência na questão industrial, como eu falei, né? O business, as decisões comerciais foi puramente questões externas de marketing e de influência, também não. Eram questões tanto pessoais, né, da família, quanto questões de negociações. Então, a correta mesmo, letra A. 14. Na sentença, the family may regret that they ever let the scholars in. Ele quer o quê? Que a gente fale o que é que isso aqui implica. Ele basicamente diz que a família pode ter se arrependido de ter deixado os pesquisadores terem encontrado esses papéis, né? E ter divulgado esses papéis, que falavam muito da questão pessoal da família. Então, os pesquisadores têm interpretado de outra forma as questões históricas? Não, eles interpretaram a questão nos papéis, então eles não exageraram e nem interpretaram de forma que é como diz aqui, né? De forma errônea. A narrativa foca na questão pessoal nos detalhes. Não, ele fala tanto da questão pessoal quanto na questão de business, né? Dos negócios dele com a indústria, com a parte militar, enfim. Isso aqui, na letra C. Uncover information que Charles the Manage Family Med. É basicamente, né, como ele fica no final dizendo que eles não queriam deixar, justamente se arrependeram de ter deixado os pesquisadores ter feito isso, né, com os papéis da família, já que acarretou com uma imagem suja, né, para a família. Então, é justamente isso que diz. A biografia dos portraits de Do Family é toda uma perspectiva negativa? Não. Na perspectiva toda negativa, porque aqui eles ajudaram na questão da questão militar, da questão industrial da época dos Estados Unidos, né? Então, não foi totalmente negativo. Então, a correta aqui, letra C, tá bom? A penúltima questão, the use of ever, na linha 34, é o mesmo que. Aqui na linha 34, aqui, ele diz que é justamente a última linha, né? The family may regret that they ever let the scholars in. Que é como se fosse um conectivo, né? É como se ele dissesse, a família meio que se arrepende por ter deixado os pesquisadores encontrarem, né? É como se fosse assim, né? Como deixado, né? É um conectivo, né, gente, para ligar justamente essa parte do may regret that day para o let the scholars, né? Que é a parte dos pesquisadores. Então, conectivo de juntar, né? De adição. Então, vamos ver aqui aonde tem como um conectivo, né? Para introduzir ou para adicionar. Why are they ever going to abandon their practice? Aqui, como tá em pergunta, é como se estivesse perguntando sobre questão de tempo, né? Quando eles vão fazer novamente tal coisa para abandonar suas práticas, né? Então, aqui se refere mais à questão de tempo, né? Temporal, não de adição. Então, tá errado. Aqui na letra B. The DuPonts are an ever-present family. Aqui, ever-present é como se fosse uma família sempre presente. Então, aqui tá no sentido de uma família que tá sempre presente na história dos Estados Unidos. Então, aqui tá como sentido de sempre, né? Sempre. Então, não tem nada a ver também, tá? Não tá como conectivo, ele tá como adição aqui de um termo, de um substantivo, tá? Então, letra B é errado também. A letra C, as ever, como sempre, né? As ever, como sempre. Os DuPonts still believe that should live in Brandywine River, né? Como sempre, os DuPonts têm acreditado que eles deveriam viver no Brandywine River, né? Então, tá exatamente como adição, né? Sempre. Gente, por exemplo, como sempre, ou então finalizando, né? Conectando uma coisa, provavelmente aqui deve ter tido outro contexto. Mas é questão de lógica também, né? As ever, ele tá iniciando, então ele é um conectivo, tá? Então, e por fim a letra D, né? Not ever change. Uma dica aqui, tá? Toda vez que tiver o notem aqui,
significa que o ever, ele é nunca. Então, toda vez que tiver esse notem aqui antes do ever, notem antes do ever é nunca, tá? Nunca. Então, uma dica. Aqui é nunca. Ah, e se não tiver? Pode ser sempre, né? Como tá aqui, sozinho sempre. Ou pode ser o conectivo, né? Se vier uma coisa antes. É, significa como, né? Então, aqui é um conectivo como sempre, certo? Então, aqui correta a letra C de casa. E por fim, a 16, ele está se referindo ao texto 2 e ao texto 3. O texto 3 é o que a gente acabou de ler da questão da dinastia dos Estados Unidos. E o texto 2 é a questão do livro, né? Que ele fala sobre a questão dos que tem e os que não tem. E aí ele pergunta qual a alternativa que fala sobre ambos os textos, né? Eles ilustram um momento marcante da elite dos Estados Unidos? Não, só o texto 3 que fala sobre isso, né? O texto 2 não. Ambos discutem sobre as questões dificultantes entre a sociedade que é composta pelos have e os que não have. Exatamente, né? Porque aqui ele fala de uma alta sociedade, né? Então, é os que have, que tem, né? E aqui ele fala sobre os que have e que não have, né? Que tem e que não tem. Então, é uma questão que ambos falam sobre essa alta sociedade e as que também não tem, né? C. O texto fala sobre a questão das cidades dos Estados Unidos, civilizações dos Estados Unidos, que são ambos simples e que não tem nada a ver com a questão do marketing, né? Não, gente, nada a ver isso aqui, tá? Não se refere a nada disso, se refere à alta sociedade, tá? It is clear in the text, é claro no texto que a sociedade dos Estados Unidos confere diferentes tratamentos para poor and rich people. Não, né? O texto 3 basicamente fala sobre... Isso é mais o texto 2, né? O texto 2 fala mais sobre isso, mas o texto 3 ele fala mais sobre a questão da família dessa dinastia, né? Então não tem nada a ver sobre esse tratamento de pessoas ricas ou pobres, tá? Então a correta aqui, letra B. Então esse foi o gabarito de inglês da prova da AFA, tá certo?